Você poderia abrir no livro de Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6? Profeta Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras. Abrimos o nosso entendimento, ó Deus, que tu possa falar conosco poderosamente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem, Senhor, de encontro a cada um que aqui está, Senhor, nessa noite, e que tu possa fazer a obra, Pai, em cada vaso aqui, que se dispõe, que se entrega na tua presença. Ó Pai, quebra se for necessário e refaz tudo novo. Nós oramos com fé, te agradecendo, em o nome de Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga... Amém. Bom, o tema do encontro é o casamento nas mãos do oleiro. Vou fazer um breve resumo do livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta da época. Ele andava em profunda tristeza, pois o povo de Israel, ele vivia rejeitando a Deus. Apesar de todo o sofrimento por causa das maldades que eles faziam. Aquele povo cometia maldade sobre maldade. Rejeitava a presença de Deus insistentemente. E Jeremias, como profeta, ele anunciava as verdades de Deus. E sofria, porque via que aquele povo não obedecia à palavra de Deus. Deus permitia cair fardos pesados sobre aquela população, para que viesse a se arrepender dos seus pecados. Porém, aquele povo, com o coração endurecido, teimava em desobedecer. Jeremias, apelidado de profeta chorão, ele chorava muito por essa situação. Ele vivia em grande amargura, porque sabia que aquele povo, se eles não obedecessem, não voltassem para Deus, eles iriam sofrer uma consequência, que era de morrer. Por isso, Jeremias, como profeta, ele tinha um profundo pesar, mas ele tinha que fazer, de anunciar as verdades de Deus. Mas verdadeiramente ele chorava, pois queria que Deus os poupasse. Nessa leitura que a gente fez aqui do livro, no capítulo 18 de Jeremias, onde fala do vaso do oleiro, no verso 2, está escrito assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Quem é esse oleiro? Secularmente falando, esse profissional. O oleiro, ele é um artesão responsável por fabricar e comercializar objetos feitos de cerâmica. Essa é a função do oleiro. O oleiro é aquele que cria, molda e dá forma ao barro. Esse é o oleiro, secularmente falando, como profissão. Mas quem é o oleiro que a palavra de Deus está colocando aqui? Quem é o vaso? Queridos, o oleiro é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É aquele Deus, ou melhor, o único Deus que te criou, que te formou, que te conhece desde o ventre da tua mãe. O oleiro é aquele que soprou fôlego de vida nas tuas narinas, que te visualizou desde o ventre da tua mãe, que te conhece em todos os momentos, que sabe o que você vai falar, sabe o que você está pensando nessa hora. Ele te conhece profundamente. Ele escreve os teus dias, todos, no seu livro. Ele sabe o seu acordar, sabe o seu levantar, o seu deitar. Esse é o oleiro.
Esse é o oleiro. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, se você puder abrir, Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deu para entender quem é o oleiro? Esse é o oleiro. Do pó da terra ele formou o homem, ele soprou nas tuas narinas. Tu estás vivo porque Deus quer, tu estás vivo porque Deus te deu vida. Esse é o oleiro que a Bíblia está relatando. E quem é o vaso? O vaso somos simplesmente nós. Nós somos essa figura que está colocada aqui na leitura. Nós somos os vasos. E você, fazendo essa leitura, você se prende a alguns verbos que o profeta usa. O primeiro verbo que me chama a atenção é o dispõe-te. Dispõe-te. O que seria o dispõe-te, se não você mudar o percurso que você está fazendo? E vai, se permite, esvaziar-se de si mesmo, obedecer. Deus está falando assim, ó, dispõe-te. Quer ver uma coisa? Salmo 86, verso 11. Vamos dar um passeio nas Escrituras. Salmo 86, verso 11. Se você puder abrir e acompanhar, se não, me acompanhe. Diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. De novo a palavra dispõe. Ou seja, atitude. Se permita o que o profeta estava falando ali, inspirado por Deus, para o profeta, o que Deus estava falando para o profeta Jeremias: dispõe-te, desce, esvazia-se. Tenha dentro de você o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Vejamos ali na carta de Filipenses 2, versos 5 a 7, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos deu o seu exemplo maior. Ele se dispôs. Ele obedeceu ao Deus Todo-Poderoso e se esvaziou. E é isso que Deus propôs àquele homem: se dispõe, se esvazia, obedeça. O outro verbo que me chamou a atenção diz assim: desce. Desce a casa do oleiro. Ou seja, as mulheres vão entender, eu creio que os homens também, sai do salto. Sai do salto. Às vezes pensamos que nós podemos tudo e todas as coisas. Somos dono do nosso nariz. Na realidade, nós temos é que ser dependentes de Deus. Porque Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Sem Deus, nada podemos fazer. Quando você desce a casa do oleiro, você está entrando na presença do Senhor. Um verso que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. Se você puder abrir e me acompanhar, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 6. E diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará.
Entra no teu quarto e em secreto Deus te recompensará. Desce à casa do oleiro, esvazia-se, humilhe-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Entra no teu quarto e tenha uma conversa íntima com teu Deus. Humilhe-se na presença dEle. O ato de você descer à casa do oleiro, ou simplesmente entrar no seu quarto, mostra o quanto você depende dEle. O agir segundo a tua carnalidade, você mostra que não depende da presença dEle. Mas o agir segundo o Espírito de Deus, pedir a Deus, Deus, o que eu faço? O que eu devo fazer? Querido, se você entrar no teu quarto em secreto, ou descer à casa do oleiro, meu irmão, Ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo de maneira poderosa. E é isso que me chama a atenção também, porque aqui no livro de Jeremias, diz assim: lá ouvirá a sua palavra. Estando nos aposentos do oleiro, você está nos aposentos do oleiro, irmãos. Aqui é a casa do oleiro. Estando aqui na casa do Senhor, meu irmão, se coloque sensível e escute o que Deus tem para falar contigo nessa noite. O pastor, o diácono, a pessoa que estiver liberando a palavra desse púlpito, está sendo o vaso do Senhor, para que essa palavra se achegue até você. Mas quem vai falar contigo é o oleiro. É o oleiro, é o Deus de Israel. E Ele fala claramente. A sua voz, ela é audível. Você pode escutar a voz do Senhor? Ele está falando nesse momento aos teus ouvidos. Assim como está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7, você não precisa abrir. Diz assim um trecho desse versículo: hoje, se ouvirdes a sua voz, ou seja, se ouvirdes a sua voz. Queridos, o que vai acontecer nessa noite? Se você ouvir a voz do Senhor, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Tenha certeza disso, porque a fé é você visualizar o impossível e receber o inacreditável. Queridos, o oleiro, ele está totalmente entregue à sua obra. Você vê claramente ali o profeta falando e dizendo que aquele homem estava totalmente entregue à obra que ele estava criando. O tempo todo, esse Deus que nós estamos relatando, cuida de cada um de nós. O tempo todo. No Salmo de número 91, capítulo 7, diz assim: caiam 1000 ao teu lado, aleluia, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O oleiro, ele está debruçado sobre a tua obra-prima. Querido, sabe quem é essa obra-prima? Sabe quem é essa obra-prima? É você. Somos nós. Será que você tem motivos para glorificar esse Deus Todo-Poderoso? Porque Deus te formou, Deus te criou, Deus te chama pelo teu nome. Você é obra-prima do Senhor. Queridos, o vaso, ele estraga, mas o oleiro refaz. No verso 4, eu vou voltar lá. No verso 4 de Jeremias, diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Queridos, o vaso estava nas mãos do oleiro. Você está nas mãos do oleiro, amém? De repente, na tua caminhada, você pode se desfazer, pode quebrar. E o oleiro pode fazer tudo novo. É isso que a palavra está trazendo para nós nessa noite. O oleiro pode fazer tudo novo. Ele não pegou aquele vaso que se quebrou e jogou fora. Ele teve o cuidado de fazer tudo novo. E Deus quer fazer tudo novo na tua vida.
tudo novo na tua vida, viver em novidade de vida, no teu casamento. Eis aqui 55 casais. Eu tenho certeza que você, casal, que esteve lá nesse encontro de casais, se verdadeiramente se dispôs e desceu à casa do oleiro, desde aquela sexta-feira. Ah, meu irmão. E se você se achegou ao oleiro, Deus refez esse vaso, tanto individualmente falando como casal. Deus fez tudo novo na tua vida. Mas pode te alcançar também, igreja, nessa noite, porque eis aqui homens e mulheres, vasos do Senhor, vasos na mão do oleiro. Nós não estamos prontos, estamos sempre em formação. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a forma como você vê as coisas. Deus quer te fazer um vaso novo. Ele é o oleiro, Ele pode tudo e todas as coisas. Deus te faz uma pergunta nesse momento, e é o que está relatado aqui no verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Aquele homem estava moldando o vaso e serviu de exemplo para o profeta. E Deus te pergunta nessa hora, aquele vaso, ele tinha sido quebrado, irmãos. E aquele oleiro, ele foi moldando aquele vaso. Foi moldando de tal forma que ele pegou a mão e vai por dentro daquele barro e vai modelando de dentro para fora. E ele vai subindo, ele vai transformando aquele vaso, moldando com toque. Você imagina o Deus te tocando de dentro para fora. A mão do Deus Todo-Poderoso tocando no teu interior, vendo quais são as suas falhas, porque nós somos sujeitos à falha, amém? Somos seres imperfeitos, pecadores. Mas se nós descermos à casa do oleiro, se nós nos dispormos a Ele, se submetermos à sua vontade, o oleiro com a sua mão poderosa vai vir de dentro para fora e nos moldando. E Ele vai com a sua mão circulando esse vaso. E você vai tomando forma. Aquele vaso que era todo quebrado, vai tomando uma forma de vaso, assim, bonito, exuberante, mas porque se dispôs, se entregou. Nós vimos um vídeo do oleiro fazendo justamente esse exercício. E chegou em determinado ponto que ele usou uma ferramenta para tirar pedaços desse vaso, para formar a base, o pé. De repente Deus vai fazer contigo algo que vai doer. Vai doer. Mas é necessário. É necessário você passar por situações para que Deus te forme um vaso novo, íntegro. Às vezes a dor é necessária para que Deus faça tudo novo, para que você obtenha cura de enfermidades espirituais, algo que está sobrevindo sobre você, mas é para que Deus possa fazer tudo novo na tua vida. Conforme nós já falamos, Deus quer mudar a história da tua vida. Ele te pergunta, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Meu irmão, o próprio Deus dá a resposta a essa pergunta. E diz assim, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó Israel. Meu irmão, Deus está disposto a fazer tudo novo na tua vida, um rebuliço, fazer algo tremendo. Queridos, esse é o teor da nossa mensagem, e nós já estamos concluindo, porque Deus quer fazer tudo novo na tua vida, e nós vamos aproveitar o nosso tempo. Eu pediria para os músicos se posicionarem. Deus quer fazer tudo novo,
quer transformar vasos nessa noite. A igreja está repleta de vasos. E Deus quer alcançar cada um aqui nessa noite. Eu pediria para a igreja ficar de pé. Aleluias. Aleluias. Queridos, quando Jeremias chegou à casa do oleiro, ele observou aquele oleiro formando o vaso, e aquele vaso quebrou. A pergunta que fica no ar: ele jogou fora o vaso? Não. Ele pegou outra massa para fazer o vaso? Não. Ele pegou aquele vaso quebrado e fez tudo novo. Ele começou a refazer, terminar aquela restauração, moldar. Com muita paciência, querido, o Senhor te molda. Com muita paciência, o Senhor refaz esse vaso inúmeras vezes, porque nós estamos sujeitos a quebrar inúmeras vezes. Mas o oleiro, o Deus de Israel, aleluias, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer fazer tudo novo, nas mãos do Senhor. Ele quer te moldar, Ele quer reformar. Nós vamos cantar esse corinho novamente, que cantamos aqui no ofertório. Eu pediria para você fechar os teus olhos. Não se ligue aqui no diácono, mas se ligue em Deus. Cante esse corinho de maneira que sirva de uma oração, de uma entrega a Ele. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, Eu quero ser. como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Queridos, o oleiro está agindo de maneira sobrenatural desde a sexta-feira. Ele vem refazendo vasos daquele encontro de casais. Muitos chegaram naquela sexta-feira totalmente quebrados, amarguras, falta de perdão, destruídos. E o oleiro, na sua infinita misericórdia, alcançou a cada um que se dispôs a desceu à casa do Senhor, que se permitiram ser moldados na presença dEle, confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluias. Eu vou chamar alguns vasos que foram totalmente restaurados. Eu queria chamar a Priscila Carvalho Peclar.
Cadê você, vaso do Senhor? Aleluia. Vaso restaurado pelo Senhor. Vaso restaurado pelo Senhor. Aleluia. Também o Tiago Nunes e a Rosilene Silva. Vasos restaurados. Aleluia. Aleluia. Também o Wilton Antônio de Lima e a Jaqueline de Lima. Glorifica o Senhor, porque eis aqui vasos restaurados na casa do Senhor. Queridos, Deus é tão poderoso, o oleiro de Israel, que pessoas andavam desviadas do caminho do Senhor, afastadas do caminho do Senhor, e também alcançou, ó Deus, o oleiro, o Elcio Gonçalves e a Patrícia Prestes. Aleluia, aleluia. O oleiro está nesse lugar. O Luiz Cláudio, cadê o Luiz Cláudio? Vem, querido, vem, querido. Aleluia. O charado do Luiz Cláudio também com a sua esposa Elisângela. Luiz Cláudio e Elisângela, cadê vocês? Já foram também, né? Estão na igreja. Amém. Irmãos, essa foi a colheita lá naquele sítio. Mas conforme nós ministramos a você, casal, fecha teus olhos. Nós vamos dar uma nova oportunidade para vocês. Porque a arca do Senhor, ela está aberta. A arca do Senhor, ela está aberta. E Deus, Ele quer te alcançar nessa noite. Ele quer te alcançar nessa noite. Sinta o toque do Senhor. Ao mesmo tempo que eu estou falando para você, casal, que fez o encontro de casais, é também para você, igreja, visitante que está aqui nessa noite. O oleiro, ele te chama. Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Ele quer te moldar, quer te transformar. Mas simplesmente você tem que se dispor, descer à casa do oleiro. E Ele quer fazer tudo novo. Cadê você, querido? Que quer se entregar verdadeiramente a Ele, nas mãos do oleiro, para fazer tudo novo. Um simples gesto de levantar as tuas mãos e falar: eu quero. E Deus vai fazer transformação na tua vida. Cadê você, querido? Cadê você, querido? Tem algo queimando dentro de você, e é uma vontade imensa se sair do teu lugar. Mas eu tenho certeza que o diabo está soprando no teu ouvido. Não vai. É uma guerra. Mas eu te falo: vem, em nome de Jesus Cristo. Vem, em nome de Jesus Cristo. Porque a verdade liberta. A verdade liberta. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Vem, querido, vem, Jesus. Gente aqui, querido, eu estou falando com você que viveu como príncipe e princesa, viveu nos caminhos do Senhor, e que por motivos alheios à tua vontade você tomou decisões erradas. Querido,
Queridos, Deus te chama nessa hora. Volta para a casa do Senhor. Volta para o aprisco do Senhor. Cadê você, querido? O oleiro te chama nessa hora. Ele te chama, vem. Eu te amo, eu te amo. Vem, meu querido. Vem, minha querida. Vem para a presença do Senhor. Porque Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Sinta o toque do Senhor, do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Cadê você? Cadê você, querido? A porta da arca, ela vai se fechar nessa noite. Será que você vai permanecer fora dessa arca? Será que você vai ter essa nova oportunidade? Deus, o Deus de Israel, Ele está nesse lugar. Deus de Israel, Ele está nesse lugar. Vem, querido. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Será que você vai permanecer aí onde você está? Será? Ainda dá tempo. Eu vou chamar a minha pastora Dulce para fazer essa oração. Mas você tenha ainda a oportunidade de sair do teu lugar e vir até aqui. Aleluias. Amém, glória a Deus. Maravilha, amém, queridos? Você que está aí, levante suas mãos em direção a esses novos irmãos em Cristo. E vocês que estão aqui na frente, repita comigo essas palavras, com a mão no coração. Senhor Jesus, nessa noite, eu confirmo contigo que eu te aceito como meu Senhor e o Salvador da minha vida. E a partir de hoje, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa desfrutar das tuas promessas, das bênçãos do Senhor e viver uma nova vida na tua presença. Amém, em nome de Jesus. Agora eu vou orar, amém. Pai, no nome de Jesus, tu ouviste a confissão, ó Pai, de cada um dos teus filhos nessa noite, Pai, aqui diante de ti, Senhor. Pai, por isso pedimos, Senhor, que tu venha com a tua providência na vida deles, na família deles, ó Pai. Ó Deus, que essas palavras que acabaram de ser pronunciadas, ó Deus, sejam palavras, confissão eterna, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que tu venha guardar, Senhor, as suas vidas, venha livrá-los, ó Deus, das armadilhas do inimigo, do engano, da mentira, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, a partir de hoje, faça habitação nesses corações, abençoando suas vidas, guiando os seus passos e as suas decisões. Pai, nós abençoamos esses irmãos, esses casais, ó Pai, na tua presença, Pai, e os entregamos, Pai, aos teus cuidados, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E todos os irmãos aqui na frente digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Olha a palavra. Ministério, né? Boas-vindas. O ministério vai acolher vocês e então vocês vão crescer e frutificar na presença do Senhor. Amém.